Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos na Humanidade e hoje a gente vai falar de PNL, Programação Neurolinguística. Bom, a PNL, ou Programação Neurolinguística, se você não está habituado com esse nome, ele é bastante comum nos meios terapêuticos, mas principalmente na hipnoterapia e no coach. Acaba sendo ferramentas bastante usadas por esses profissionais. A PNL foi criada lá nos Estados Unidos por dois caras na década de 1970, Richard Bandler e John Grinder. Eles estudavam alguns nomes expoentes aí do pensamento humano, como por exemplo o fundador da Gestalt terapia, que falou bastante sobre linguagem, que é o Frederick Perls, e também a Virginia Satir, que é fundadora da terapia familiar e sistêmica, e Milton Erickson, que estudou bastante hipnoterapia. Na verdade, ele é um grande expoente da hipnose dentro do cenário terapêutico, da hipnoterapia. E ele, estudando o que esses caras falaram, criaram alguns conceitos, algumas ideias interessantes. E são essas ideias e conceitos que eu vou tentar contar para vocês o que é a PNL. Bom, a princípio é o seguinte: nós chegamos onde estamos com base em toda uma experiência de vida. Só que essa experiência e essa troca com o mundo, ela não é objetiva, ela não é igual para todo mundo, ela parte de uma história muito pessoal que tem muita influência dos nossos sentidos, os nossos órgãos do sentido. Tudo que a gente passa e experiencia tem a ver com a forma com que a gente interpreta os sons, as imagens, as pessoas, a forma com que a gente fala, inclusive, ou percebe um sabor, uma sensação física. Tudo isso, de alguma maneira, influencia a forma com que a gente lida com o mundo. Então, nós temos a ideia de mapa mental. Esse mapa mental seria uma ideia de como o mundo é, só que de acordo com a minha experiência, de acordo com a sua experiência e assim por diante. Seria quase que a ideia de ilusão de ótica. Nós vemos determinadas coisas e, se for uma ilusão de ótica, a gente pode ser enganado pelo nosso olho nesse caso. Mas tem outros tipos de ilusões, E a gente pode ficar à mercê, então, de como a gente percebe as coisas do mundo. Inclusive, na PNL, a ideia de sentimento está totalmente ligado com a ideia das sensações. As sensações é a forma que a gente percebe através dos órgãos do sentido. E o conjunto específico de certas sensações, a gente acaba dando um nome a um sentimento. A angústia seriam sensações específicas reunidas que nós damos o nome de angústia. A fobia é a mesma coisa. Imagens, sons e assim por diante nos trazem certas sensações e a gente reproduz nesses sentimentos. A programação neurolinguística tem esse nome porque pressupõe que tudo isso que a gente vive, as experiências, a forma que a gente lida com o outro, com nós mesmos, o passado, o futuro, a dificuldade de viver o presente e assim por diante, tem uma mecânica por trás. Tem uma forma. Isso acontece por conta de alguns mecanismos mentais que nos levam àquilo. E, portanto, se a gente reconhece esses padrões mentais, se a gente sabe como que a coisa chegou naquele ponto, a gente consegue fazer o inverso. Quase que numa engenharia reversa, a gente consegue quebrar crenças limitantes, gatilhos e por aí vai. E aí a gente consegue ter uma vida melhor, ou uma vida que a gente deseja, através dessa modelagem, que é como o pessoal da PNL chama. A gente modela algumas coisas para fazer diferente. E, portanto, uma das principais técnicas da PNL justamente é chamado de ancoragem, mas que hoje em dia ficou muito popular pelo nome de gatilho. Ah, isso me dá gatilho, isso é um gatilho, enfim, é usado de tudo que é jeito hoje em dia, mas a ideia básica é certas imagens, sons e outros estímulos vários nos levam para um lugar, nos colocam numa circunstância, numa situação mental específica que a gente fica borocochô, tristinho, com raiva, feliz. Os gatilhos também podem trazer coisas boas. Se você experiencia alguma coisa que te lembra um momento muito feliz, e eu nem estou falando conscientemente, porque pelo menos em parte a PNL aceita a ideia do inconsciente.
assim como a hipnose. Então, se alguma coisa que eu estou experienciando me leva a uma circunstância do passado, me traz uma lembrança positiva, obviamente, isso vai ser um gatilho para algo gostoso de ser vivido. Seja um cheirinho de uma comida, seja uma árvore, uma flor específica, ou o que quer que seja. Então, a PNL te dá técnicas para criar ancoragens, para criar gatilhos, para você, sei lá, ficar mais entusiasmado por mais tempo, ser mais feliz. E, ao mesmo tempo, também tenta, através das técnicas, quebrar certos paradigmas ou acabar com certas âncoras, com crenças limitantes, modelar essa parte negativa das âncoras para que você, toda vez que passe por uma experiência mais ou menos parecida, volte todo aquele sentimento, toda aquela emoção junto. Por exemplo, inseguranças, desvalorização de si e por aí vai. Então, ela é uma ferramenta, alguns dizem que pode ser terapêutico, outros que ela é um aprendizado. Tem a ver com uma certa educação, mas tem gente que usa como uma ferramenta terapêutica objetiva e outros para ensinar você a fazer. A primeira vez que eu ouvi falar de PNL foi lá para 2007 e uma das técnicas que me contaram na época foi o andamento dos olhos. E isso é muito interessante, porque a PNL, como o próprio nome diz, ela traz conceitos científicos de neurologia ou de neurociência e de linguagem e programação, né? Uma forma de programar isso. A linguagem, então, é algo muito importante e está absolutamente conectado com a parte neurológica do ser humano. As duas coisas, para a PNL, andariam conectadas. E, portanto, algumas comunicações não verbais podem influenciar emoções, os sentidos e estados afetivos, por exemplo. Só que não só isso, a forma de comunicação ela diz muito sobre um monte de coisas. Então, essa questão dos olhos, eu vou contar mais ou menos aqui, porque foi como eu tive contato, que é, dependendo do que você está processando mentalmente, os seus olhos fazem uma varredura em algum lugar. É meio individual, você precisa meio que testar antes para saber como que esse indivíduo funciona. Mas existem padrões, então vou chutar aqui, tá? Não que seja isso, mas alguém faz uma pergunta. Como é que foram as suas férias de 2009? Aí talvez você olhe para cá sem perceber. E talvez aqui seja o seu campo da memória, então você vai buscar na memória. Mas alguém faz uma pergunta que você não quer falar a verdade, você vai ter que criar. Então você olha, por exemplo, para cá. E aí às vezes você faz um movimento, e aqui está a criação, aqui está, sei lá, a afetividade, sabe assim? Então é muito interessante algumas derivações da PNL de estudo de linguagem e do comportamento, afetividade humanas. Qual que é o grande problema de tudo isso? É que ela não é reconhecida cientificamente. Alguns estudos foram feitos para tentar comprovar a eficácia científica por métodos científicos, por trabalhos científicos, a PNL. E os diferentes trabalhos não deram resultado satisfatório a ponto de falar faz sentido, é isso aí. Então a comunidade científica, assim como a comunidade psicológica, dentro da psicologia, ela não é vista como uma técnica nenhum nem outro. Dentro da comunidade científica, especificamente, ela não é vista como algo a ser levado a sério. Dentro da comunidade psicológica, por outro lado, eventualmente aparece algum profissional, psicanalista ou sei lá, qualquer coisa assim, que estuda, usa e faz sentido dentro da prática dele. E além disso, não existe nenhuma autoridade em PNL. Então, as certificações e as instruções são muito variadas. E meio que cada profissional vai ter influências muito específicas, fugindo ainda mais dos estudos iniciais, que já não foram comprovados pela ciência. E ainda se você coloca questões pessoais e tudo mais, aí a gente pode ter uma salada mista aí no meio. Então, algumas críticas feitas à PNL. A própria comunidade científica que se prestou a estudar a PNL para saber qual era, associa muito mais ela
a práticas terapêuticas holísticas, espiritualistas e até xamânicas. Parece que tem alguns termos que, por exemplo, Castanheda, Carlos Castanheda, que escreveu alguns livros sobre xamanismo e tudo mais, ele teria usado e a PNL acabou pegando emprestado certos termos para falar dela, alguns estados e tudo mais. Então, parece que tem influência disso também. E diante de tudo isso, parece que a eficácia dela é muito mais simbólica do que prática e objetiva. No mesmo sentido que os cientistas colocam como placebo, por exemplo. Aqui no canal a gente sabe que eficácia simbólica talvez seja muito mais do que um simples placebo. E o placebo por si só não necessariamente é algo ruim, só não tem a comprovação científica. E temos alguns relatos interessantes aqui no próprio canal, com pessoas que a gente conversa que tiveram uma vida transformada, conseguiram fazer essa modelagem da percepção do mundo e deram a volta por cima. Se isso é constante, consistente e autêntico, só a pessoa, a trajetória e a vida vai poder falar. Mas e você? O que você acha da PNL? E você já fez? O que você achou? Quais são suas críticas e recomendações? Deixa aqui embaixo nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.